Bem-vindo a todos à segunda aula do curso de Programação Dinâmica. Esta é a parte 2 do conjunto de introdução a este tópico. Na aula de hoje, vamos falar sobre um problema clássico bastante conhecido, que é o problema da mochila. O problema da mochila, como essa ilustração mostra, ele acontece de diversas formas. Eu posso ter várias mochilas, como visto aqui, e eu posso colocar o mesmo item várias vezes também. Isso são duas variações da mochila. O problema da mochila que vamos estudar aqui é o mais simples, aquele em que eu tenho apenas uma mochila e cada item que é me dado eu só posso utilizá-lo uma vez. Este problema também é conhecido como Knapsack 01 ou problema da mochila 01. E do que se trata esse problema? Bom, vamos utilizar uma ilustração. Imagine que você vai viajar e, em geral, nas viagens levamos coisas conosco. Toalha, escova de dente, dinheiro, documentos, entre outros. E aí o que acontece? Alguns desses itens você não pode esquecer. Imagine que você vai para outro estado e você esqueceu seu documento de identificação. Isso pode causar muitos problemas. Contudo, esquecer uma pasta de dente é facilmente reposta comprando em uma farmácia ou supermercado próximo. E é exatamente sobre isso que o problema da mochila se trata. Eu tenho uma mochila, eu preciso escolher itens em que eles são muito importantes, ou seja, têm mais valor, e vão existir itens que não têm tanto valor assim. E aí a pergunta a ser respondida é: com o tamanho da minha mochila que é limitada, quais são os itens que eu escolho dentre os disponíveis que vai fazer minha mochila ter o maior valor possível? Essa é a questão. O primeiro tópico que vamos analisar é que precisamos fazer uma otimização. Como encontrar o melhor conjunto de itens? Essa otimização vai acontecer quando estabelecermos a recorrência. Vimos na outra aula sobre as recorrências, os subproblemas que acontecem. Então, vamos encontrar primeiro a recorrência. Vamos pensar um pouco. Eu tenho uma mochila e tenho alguns itens. Quais são as duas possibilidades que eu tenho para estes itens? Ou eu coloco na mochila, ou eu não coloco na mochila, ou eu deixo de fora. Podemos perceber que isso nos dá um indício de quem é nossa recorrência. Agora, temos um problema. Como é que computacionalmente colocamos ou deixamos o item de fora da mochila? O primeiro passo para solucionar é observar as variáveis que nós temos, que é o peso e o valor. Ou seja, minha mochila aguenta tantos quilos de itens e cada item desses tem um determinado valor. Então, nossa solução pode ser descrita da seguinte forma recursiva, que a solução do problema da mochila é o máximo entre essas duas situações. Vamos entender cada uma separadamente. A que está em amarelo significa que estamos colocando o item dentro da mochila. Como é que nós dizemos isso? Bom, V é o vetor de valores, então eu estou somando o valor desse item e chamando a função recursivamente, passando WT, que é o peso restante até o presente momento, menos WI, que é o peso do item que eu estou colocando. E I-1 eu estou indo para o próximo item. Eu começo do último e vou para o primeiro. Então, vemos que colocar o item é a mesma coisa que dizer que nossa mochila teve aquele valor acrescido e teve aquele espaço, aquela capacidade reduzida. E passamos para o próximo item. Em seguida, vamos fazer knapsack de WT e I-1. Ou seja, eu estou mantendo o peso, eu estou mantendo a capacidade atual, não estou acrescendo nenhum valor e simplesmente estou passando para o próximo item. Ou seja, estamos ignorando o item atual. Vejam como o problema, assim como problemas matemáticos, podem, a partir de um texto, descrever a própria cara da solução. E o máximo entre essas duas soluções. Por quê? Porque eu não sei qual delas é melhor. O que é melhor para esse item? Colocar ou tirar? O valor pode ser alto, mas ele também pode consumir a mochila inteira. E uma combinação de itens menores poderia dar um resultado maior. Mesma coisa do último problema da moeda, do troco, que nós observamos na aula passada. Então, simplesmente vamos pegar o máximo de cada uma das situações. E aí está tudo resolvido, né?
Errado. Desse jeito, a gente vai ter um time limit exceeded, porque a gente vai cair no mesmo caso de Fibonacci. Vamos ver que a árvore cresce na mesma proporção, pois temos duas escolhas, colocar ou tirar. Tirar menos 1 e tirar menos 2. E eu preciso fazer as duas para chegar no resultado. Então não é tão simples quanto estabelecer a relação de recorrência, mas é o primeiro passo para resolver o problema. Uma pergunta que precisamos nos fazer é quem é nossa mochila, tá? Nós tivemos aqui um vetor de valores, um vetor de pesos, o peso total, o índice de cada item, mas nós não falamos quem é a mochila aqui, porque ela não está aqui. Vamos defini-la agora. E aí, como é que a gente define isso, né? Isso aqui vai fazer parte da definição da tabela, para que nós possamos lembrar dos resultados ou reutilizá-los para construir a solução geral. Para definir a mochila, e em geral praticamente qualquer tabela, vamos ter que observar quais são as variáveis envolvidas. Concorda que, se eu tenho que lembrar de algo, tem que ser algo associado a este problema? E no nosso caso, falamos de duas variáveis que são bem evidentes, o peso e o valor. E qual é a relação entre elas? Que para determinado peso que eu tiro, eu ganho um valor. E aí é o nosso ponto de partida, que seria um vetor de inteiros, em que cada posição eu tenho um peso restante e um valor máximo. Ou seja, qual o valor máximo, caso minha mochila tivesse 10 kg de capacidade, quando ela só tem 6 kg restantes? Isso é uma relação que é estabelecida pelo próprio problema, e podemos utilizar isso para definir nossa mochila. Mas apenas essa definição, ela não é correta, porque deixa de fora uma outra característica. Nós temos uma terceira variável implícita, que é a quantidade de itens restantes. Ou seja, se eu chego na minha mochila restando 4 kg e tem um valor de 15, e eu chego na minha mochila restando 4 kg, mas tem um valor de 12, quer dizer que então 12 é pior? Depende. Quantos itens eu usei? Pode ser que, para chegar em 4 com 15, eu usei 4 itens. Isso vai me dar uma configuração. De outro lado, eu posso ter chegado em 4 com um item só, valendo 12. Isso me dá outra configuração. Por quê? Porque na hora que não tiver mais itens restantes, eu não vou poder adicionar mais nada. E aí eu poderia ter espaço sobrando na mochila ainda. Isso, vamos observar que define também o estado. Quantos itens restam no momento em que eu tenho WI quilos restantes. E nossa definição se torna um vetor de inteiros, onde eu tenho uma quantidade de itens restantes com um peso restante e o valor máximo para isso. Pois para cada quantidade de itens, mesmo que o peso restante seja o mesmo, é uma ramificação diferente da árvore. Lembra que na outra aula falamos que o Fibonacci funcionava porque tudo que estava na esquerda estava na direita exatamente igual? No caso da mochila, pode acontecer que a entrada, um nó, seja coincidente, mas o seu desenrolar se torne diferente. E como pegamos essas diferenças? Justamente colocando essa variável extra, que é a quantidade de itens restantes, tornando nossa tabela uma matriz, diferente do número de Fibonacci, que é um vetor contínuo. Veremos mais à frente a resolução desse problema. Vamos analisar a árvore de recursão do knapsack. Vamos ver aqui, para a gente ficar mais fácil. Vamos lá, pessoal. Essa árvore de recursão, nosso vetor de valores, 3, 4, 5, 6, 7. Nosso vetor de pesos é 1, 2, 2, 3, 3. Os números em vermelho são os índices de cada vetor aqui. Tá? E o peso total da minha mochila e a capacidade total da minha mochila é 5. Partindo do nó raiz, eu quero resolver esse problema aqui. Ou seja, quais são os itens que eu escolho que, cabendo na minha mochila, vai me dar o maior valor possível. Na raiz, eu chamei o knapsack com essa configuração, ou seja, vou começar do índice 4 com 5 de capacidade. E aí eu tenho duas opções,
Ou eu coloco o item na mochila, ou eu não coloco o item na mochila. Então aqui, ó, os dois são 3, quer dizer que eu passei para esse índice, só que esse aqui virou 2, ou seja, o peso do item 4 é 3. 5 menos 3 deu 2. Então, na esquerda eu não coloco o item, na direita eu coloquei. Vamos avaliar não colocando, né? Isso aqui se sucede, então perceba. 4, 3, 2, 1, 0, menos 1. Ou seja, eu cheguei num ponto em que não existe mais item. E aí a gente nota novamente o que falamos, né, do caso base. Quando eu não tenho mais item, eu retorno 0. Então, aqui eu tenho uma resposta 0. Qual é a outra opção? Eu vou somar o valor do item 0, que é 3, e vou partir para a próxima. Na próxima é menos 1. Não tem item, então é 0, né? Ou seja, qual é o melhor valor aqui? 3. Voltando, né? Agora eu estou na coluna do 1. Eu vou ter a opção de colocar o 1. Ou seja, o 1 pesa 2, vai ter 3 sobrando. E eu vou somar mais 4. Depois, no item 0, eu tenho a opção de não colocá-lo. E eu tenho a opção de somar o valor do item 0 e colocar ele. Como a gente viu aqui, né? O valor do item 0 é 3. Ou seja, eu tenho 4 do item 1 mais 3, somados dão 7. E assim a árvore se sucede. Quando eu voltar aqui para o item do índice 2 com 5 kg restantes, eu vou ter a outra opção, que é colocar esse item. Vai tirar 2 da capacidade, vai sobrar só 3 e vai somar 5. Né? Vai somar 5 aqui. Aí aqui eu posso colocar o item 1 ou não. Se eu colocar o item 1 do índice 1, eu vou sobrar 1 de peso e vou somar mais 4, ou seja, eu vou ter 9. E aqui novamente, se eu colocar o item 0, que tem peso 1 e está sobrando 1 ainda, eu somo mais 3. Ou seja, aqui dá 12, tá? Que é 5, mais 4, 9, mais 3, 12. Maravilha. Percebam que aqui deu 7 e está com o item 1. Aqui também deu 7 e está com o item 1. Mas olha o peso restante. Aqui chegou sobrando 5, aqui chegou sobrando 3. Olhem que essas árvores aqui são diferentes. Era isso que eu estava falando. Contudo, se continuarmos andando pela árvore, vamos ver que quando eu estou no terceiro item e escolho colocá-lo, é a mesma coisa de quando eu coloco o item 4 também. Porque quando eu coloco o item 4, vai sobrar 2. E aí o 3 não cabe aqui. Eu só tenho uma opção, que é pular o 3 e passar para o próprio 2. Quando eu chego aqui, ó, essa ramificação é exatamente igual, uma a outra. Até os casos básicos terminam do mesmo jeito. Ou seja, aqui temos uma sobreposição de subproblemas. Percebam que, igualmente no caso do Fibonacci, nós conseguimos ver esses subproblemas se repetindo e é neles que precisamos atacar. Neste caso, vocês também podem analisar a árvore, como eu citei anteriormente, e entender porque além do peso restante, eu também preciso do índice daquele item, né? Que neste caso aqui é coincidente com a quantidade de itens restantes. Vamos lá, falando sobre o caso base. Nós já vimos, e aí o caso base é aquilo que encerra a recursão, ou da onde se parte a solução. E aí também precisamos pensar sobre o problema para identificar esses casos base. Lembra? Fibonacci já deu. Aqui é um pouco mais aberto. Mas não é difícil de deduzir. Porque temos duas situações que são impossíveis de continuar. Ou meus itens acabaram, como é que eu vou colocar algo ou deixar de colocar algo que não existe? Ou a mochila está cheia. Então não tem mais alternativa. A mochila está cheia, acabou ali. Ou eu sigo com ela, ou eu preciso tirar alguma coisa para colocar de novo. Então esses são os nossos casos base, que programaticamente se traduz que se o peso total restante for igual a zero, ou o índice for menor do que zero, nós retornamos, pois não é possível adicionar mais itens com a mochila possuindo 0 kg disponível ou os itens tenham se esgotados, que foi exatamente o que eu falei. Voltando aqui, se vocês olharem as bolinhas verdes, ó,
Menos 1 é menor do que 0, é menor do que 0, é menor do que 0, menor do que 0. Aqui a gente tem um que não é menor do que 0. Tem dois. Tem um até que é maior do que 0. Mas ó, WT é 0. Então encerra da mesma forma. E a partir daí, vamos para o nosso tópico, que é Memoization, a arte de lembrar. É uma técnica utilizada, assim como no caso de Fibonacci, para que eu evite recalcular os problemas vez após vez. E dessa forma, trazendo de maneira mais concreta, nós precisamos armazenar os resultados conhecidos. Então, podemos iniciar a nossa mochila, que foi definida, como menos 1. Todas as posições valem menos 1. Porque no nosso problema, todos os valores são maiores do que 0. Não faz sentido nenhum adicionar um item que vai pesar e não vai me trazer valor nenhum. É um caso trivial. Dessa forma, toda vez que estivermos fazendo a recursão, primeiro vamos checar se dp de IWT é diferente de 1. Caso seja, é porque já passamos ali e sabemos como vai ser o resultado de toda aquela árvore. Caso seja igual a menos 1, então precisamos seguir. E aí, na nossa definição, não só a função recursiva vai ser utilizada, como vamos atribuí-la a dp de IWT. Então vejam que as próprias variáveis que são utilizadas nas chamadas e como parâmetros, elas acabam fazendo parte da definição da tabela. Vmax de I é basicamente isso tudo. WT temos aqui e I temos aqui. O próprio WT já é a diferença entre WT e o WI. Assim, nós conseguimos lembrar os resultados e sempre que tivermos essa situação, nosso programa já vai conhecer a resposta. Sobre a aula de hoje é isso. Temos um problema colocado aqui no SPOD. Vocês podem fazer. É uma simples implementação do problema da mochila. É válido tudo que nós falamos aqui nessa aula. E vocês podem implementar o algoritmo para poder fazer os testes e validar o conhecimento de vocês. Beleza? Deixo aqui as referências utilizadas como base para trazer algumas definições e fazer a construção desses slides. Caso desejem, consultem na biblioteca ou em formato digital. Lá tem de maneira mais detalhada e expandida várias das situações que tratamos aqui. Porém, para o interesse do nosso curso, trouxemos apenas o que achamos necessário. Bom estudo a todos e até a próxima aula.